Olá! Na aula anterior, a gente falou sobre povos. A justificativa para falar dos povos foi que, dentro de algumas visões, quimbandeiras de hoje, ou da quimbanda de ontem, né, de antigamente, onde ainda não se popularizava a ideia de 7 linhas, aí tem 7 falanges, dentro da falange tem 7, né, legiões, se agrupava por povos. Essa maneira de compreender era a maneira que a gente via no nosso dia a dia, que eu expliquei. Indivíduo, família, um grupo de famílias, clã, um clã forma uma tribo, um povo, aí vai, né? Então, eles dividiam o Jesus assim. E o Exu também, quando incorporado em terra, quando arguído, quando perguntado como ele se identificava, ele usava a palavra povo, clã, tribo, isso, aquilo, né? Tanto que a gente vê isso na estrutura da Quimbanda, na estrutura da Umbanda. Se você procurar livros antigos, não tão antigos, mas que repetem essa ideia, você vai ver que, sobretudo, na linha dos pretos velhos, porque era considerado uma linha dentro da Umbanda tradicional, né? Era a 7ª linha da Umbanda, que às vezes era chamada linha de São Cipriano, linha das almas, linha de preto velho, linha da magia, e alguns autores colocam, dividida também ela em 7 falanges. Você vai ver que na linha de preto velho baixavam povos, que em alguns momentos específicos, onde se necessitava de uma energia não tão geral, representada pela falange, se invocavam povos na linha de preto velho. Então você tinha, por exemplo, o povo Zulu. É algo muito específico, né? Povo Zulu, povo Cafre, a gente encontra isso. O Pigmeus, né? Tem coisa assim, nossa, tinha um terreiro, minha avó ia, dizia que baixava Pigmeu, né? Estava ali listado, povo Pigmeu, com o seu ponto cantado, com o seu ponto riscado. Do povo Zulu, você tem um idioma que a gente não consegue reconhecer, porque a gente não vê ali elemento banto nem quimbuno, o que normalmente a gente vê quando tem palavras entre aspas estranhas, em ponto cantado de preto velho. Ver uma mistura, ver coisas com significado que a gente pode traduzir, de onde veio, né? Que idioma está sendo falado, é algum idioma falado, por exemplo, pelo povo Zulu, dentre vários idiomas tribais. Então a gente vai pesquisando, mas tá lá, povo Zulu. A coisa chega a ser tão curiosa que dentro da linha de pretos velhos, listado como povo, tem o povo chinês que não tem nada de afrodescendente, mas vinha naquela irradiação, ainda não estava popular a linha do Oriente, onde ele podia se encaixar. Mas aí é Umbanda. Embora vai aparecer alguns pretos velhos típicos de Umbanda que permanecem numa fronteira, né? Essa ideia de alma encantado, povos, linhas, essa fronteira. Então tem o preto velho típico ali, trabalhando, rezador, profundamente sábio, filósofo, calmo, reflexivo, com toda a paciência do mundo para nos aconselhar e nos ajudar. Mas há algumas almas ali que baixam naquela linha, né? Que se identificam como preto velho quimbandeiro, como preto velho milongueiro. Quem são esses caras? A Quimbanda diz são almas militantes da Quimbanda e que, por vários fatores totalmente estudados e explicáveis e listados da sabedoria quimbandeira, baixam a Umbanda, porque a Umbanda para a Quimbanda teve a mesma origem. As duas coisas são uma coisa só que se dividiram, né, ao longo do tempo. Então, aqueles pretos velhos continuam com calma, muito sábios, mas eles transitam por um universo que a gente acredita e vê, mágico, xamânico, diferente do preto velho, entre aspas, típico, sentado ali no seu banquinho, ou no toco ou no chão, né? Ele parece dominar mais um elemento que a gente hoje chama de lei de Pemba, que é uma ciência complexa, gráfica, que envolve símbolos, que envolve
não é discutido isso, mas nós temos tudo muito bem estudado, antigas escritas africanas, porque existem alfabetos africanos, certo? Existem alfabetos africanos muito antigos e algumas dessas escritas possuem um significado esotérico. Não é uma coisa, não é coisa de New Age inventada agora, não é coisa de Grimório criado depois da Idade Média, é coisa de bagagem africana. Então eles manejam isso muito bem. Pentagrama, estrela de 5 pontas, estrela de 6 pontas, isso é fácil. Estou dizendo de símbolos que a gente hoje, vendo num ponto de preto velho, não consegue identificar. A princípio, você requer um saber tradicional africano e saber, olha ali, o cara tem na África, tem aqui também. Esses pretos velhos, tal, mirongueiro, quimbandeiro, né? Utilizam essa lei de Pemba para ajudar no processo de cura, aconselhamento de uma maneira mais ágil e mais recorrente que os outros, né? Então nós vemos isso. Esses pretos velhos quimbandeiros que vieram da quimbanda estão na quimbanda onde? Pô, são 7 linhas de Exu. A gente vê nos livros, né? As apostilas. Não tem nenhuma linha, né? Da quimbanda, linha dos preto velho quimbandeiro. Onde é que eles estão? Eles estão em povos. Povos que usam símbolos ou nomes de regiões da África, ou simplesmente a gente nomeia povo mirongueiro, povo feiticeiro, povo dos quimbandeiros. E aquelas almas se apresentam como preto velho, porque o preto velho é o símbolo de quê? Do tata, do pai de terreiro, sábio, organizado. É símbolo do mulundi, ou mulodi, que é o quê? É o feiticeiro típico, que normalmente não trabalha numa estrutura de terreiro, ele é mais isolado, ele é mais quieto, para ser mais livre, mais retirado, trabalha ali junto. Então isso é muito bacana e muito profundo também para o que tem que nos ensinar, né? Encantado está dividido em povos, embora alguns encantados vão cruzar com alguma das 7 linhas listadas mais tarde que vieram de povos que a gente já conversou. Por exemplo, nessa maneira de citar 7 linhas, você tem a linha mista. Recorra à bibliografia que nós vamos fornecer no curso, você vai ver lá, né? Também as linhas, tudo bonitinho escrito. A linha mista, dentro das 7 linhas da quimbanda, ela é mista, porque ela não tem um caráter tão fácil de identificar, ou seja, são Exus de várias origens, ao mesmo tempo que você tem encantado trabalhando na linha mista, quer dizer, porque nas outras linhas o mais comum são almas de humanos que usam o atributo de Exu. Uma outra curiosidade a respeito de linha, você vai ter uma linha que é a linha dos caboclos quimbandeiro, que muitas pessoas falam, mas pô, preto velho quimbandeiro, agora caboclo quimbandeiro também, porque a gente pensava que preto velho e caboclo dizia respeito ao universo da Umbanda, ou como a gente também pode dizer, à direita, a esquerda é só Exu e Pombagira, que está fazendo, o preto velho que está fazendo caboclo. Então, sim, tem no mundo da quimbanda, com K ou com Q, tem o caboclo quimbandeiro. O que a quimbanda diz, o que a tradição da quimbanda diz, o que é um caboclo quimbandeiro? Um caboclo quimbandeiro é um caboclo que não se ajustou ao limite, no bom sentido, da direita, que representa a Umbanda. Por querendo ou não querendo, o limite da direita tem uma ética, o limite da direita tem uma proposta religiosa muito clara no nascimento da Umbanda. Essa proposta religiosa é de fundo cristão. Todo mundo sabe disso. Já o caboclo quimbandeiro é uma alma que, por ser humana, tem sua maneira de pensar, que em vida se recusou a usar elementos, ou mesmo a linguagem, ou mesmo o conceito cristão, porque ele defendia a sua identidade não cristã, ou como a gente quiser falar, pagã.
E defendia a ponto de falar, não concordo nem com simbolismo, com nenhum tipo de mistura, né? Como os outros concordam e focam no trabalho. Esse é o caboclo quimbandeiro. O caboclo quimbandeiro é afirmativamente pagão, não usa nenhum elemento nem simbólico cristão e não é enquadrado. O transe é mais violento, o transe é um pouco mais difícil para o médium que veio da Umbanda, onde há uma educação de transe muito típica. A educação de transe da Quimbanda é outra, né? O caboclo quimbandeiro requer elementos de culto, de magia, que os caboclos, a grande maioria dos caboclos que militam na Umbanda não usam e não têm. E ele é chefiado por um Exu, trabalhando como caboclo na Quimbanda, que é uma forma de trabalho chamado Pantera Negra. Essa entidade é conhecida aqui no Brasil, é conhecida fora do Brasil, por exemplo, no Caribe, onde a gente tem uma presença intensa, né? Teve, e aquilo continuou, de povos banto, como por exemplo em Cuba, Porto Rico, se trabalha dentro de cultos de origem banto com Pantera Negra. Ele se apresenta da mesma forma, ele usa o mesmo linguajar, apenas diversificado que aqui ele se expressa em português e lá ele se expressa na língua local, se a ilha, o idioma dela é espanhol, como por exemplo de Cuba, né? Mas ele utiliza até, quando a gente tem registro de ponto riscado, que na Quimbanda a gente chama de zimba, o ponto com os mesmos elementos, quer dizer, a gente está diante de um universo muito exato, né, onde a mente humana pouco influencia, é uma coisa que estava preparada, né, e veio trazida para nós, veio por nós, né, através dos espíritos. É muito interessante isso. Então tem caboclo quimbandeiro, é o caboclo que não aceitou a lei umbandista. A lei umbandista é costurada, e muito bem costurada, através da grande mensagem cristã que tem uma ética, né? Tem uma ética, ela tem um jeito de ser. E a Quimbanda não, ela permanece apegada às suas raízes, sejam africanas, seja de onde veio da África, normalmente no mundo do Banto, ou de outras que nessa terra ela adquiriu. Por isso que nós temos caboclos quimbandeiros que não são de origem africana, né? Como um mestiço, vamos dizer assim. Eles são de nações que não cederam à cristianização. E alguns até são manifestadamente contra a cristianização. Eles não usam nenhum elemento cultico na hora de manifestação que remonta a essa ideia. Então é algo típico da Quimbanda. O caboclo quimbandeiro, para Quimbanda, Quimbanda mesmo, não baixa na Umbanda, porque ele não tem um ambiente que ele se sinta confortável, vamos dizer, confortável dentro dessa ideia que eu acabei de explicar, que é um ambiente cristianizado. Pum, olhou para o Congado e nasceu Jesus Cristo. Pum, olhou para algum lugar, tem cruz. E fala, não, não, né? Não sou assim, não vou por aí, né? Então é uma entidade típica do universo da egrégora, do simbolismo, etc., da Quimbanda, onde o foco é ainda esse nativismo não cristão, embora alguns Exus até usam elementos, simbolismos cristãos. Acabei de falar, povo do Cruzeiro, né? Então, mas essa linha dos caboclos quimbandeiros, talvez, pelas nossas observações, né, e pela experiência, é a mais, entre aspas, sem a coisa pejorativa, anticristã que a gente tenha, no sentido de apego às suas convicções pré-cristãs ou pagãs, como falam, embora a palavra é um pouco pejorativa. Então, ainda nessa história de linhas, temos duas linhas, uma falando um pouquinho, que se concentram na Calunga Pequena, a linha dos Caveiras, que usa e abusa, também no bom sentido do simbolismo da caveira em si. Aliás, tem uma curiosidade interessante,
A palavra para caveira usada dentro da quimbanda é criumba, também usada como quiumba, que significa caveira, só isso. Na Umbanda, com o tempo, a palavra caveira, ou criumba, ou quiumba, como é mais comum, vai identificar uma alma errante, uma alma penada, né? Como falam no folclore, e por estar errante, por estar penando, por estar numa pena, por estar num sofrimento, causa males, causa doenças físicas ou doenças psíquicas aos humanos que ela obseda. Originalmente a palavra não indicava isso, porque estava indicando primeiro algo que existe, uma caveira, humana e animal. Depois uma alma trabalhadora, dentro de um contexto, no caso da quimbanda, que usa um simbolismo da caveira, que é o simbolismo da alma desencarnada, e também da morte. E usa como exemplo de uma linha, né? Então, quiumba na quimbanda não é uma alma penada, e sim a caveira. Na Umbanda se tornou ao contrário. Tanto que tem gente que fala tal da quiumbanda, criou mais uma opção, né? Umbanda, quimbanda, quiumbanda, né? Então, assim, é uma forma criativa também de explicar. Tem a linha do caveira, a linha dos quiumba, que não eram quiumba e sim caveiras, porque usavam o símbolo, a linha das almas. A linha das almas na quimbanda são Exus e Pombagiras, que também trabalham na carunga pequena, mas não com a mesma especialidade dos caveiras, mas com outras especialidades que também envolvem a lida com os mortos. Mas a lida com os mortos ou as almas desencarnadas começa antes do cemitério. Então, na linha das almas, existem Exus que acompanham o processo do sofrimento após a morte da alma e de seus parentes, a velação, ou seja, o que ocorre nos velórios, no IML, no morgue, até seu enterro no cemitério, e acompanha o período que, tradicionalmente, para a maioria das religiões do mundo e para a quimbanda também, a alma permanece no Campo Santo antes de se desligar da nossa realidade, que ela tem que se desligar, que para a quimbanda e para outras religiões, como por exemplo o judaísmo, é um período de 40 dias. Durante 40 dias, uma alma normal, tipo a nossa, assim, dificilmente ela se desliga totalmente da vida que ela teve, cujo centro é o seu corpo já morto, que começa a se deteriorar. Né? A gente permanece num estado de adormecimento, que a gente, nesse adormecimento da consciência, que já é alma e não consciência identificada pelo corpo, a gente não tem uma medida de tempo. Nós que falamos 40 dias, é um número também bastante simbólico, e ali ela é vigiada por essas almas do cemitério, esses Exus da linha das almas, ela é cuidada, então eles fazem um bom trabalho. Por isso sim, não tinha cemitério na África, mas agora tem, né? Aqui, o cemitério é um lugar sagrado. Para quem banda, o cemitério é um lugar sagrado, é um lugar de trabalho, não é um lugar onde apenas vivos vão levar flores, chorar, lembrar. É um lugar que está acontecendo um monte de coisa, uma mandala de coisas acontecendo ali. Por isso, o verdadeiro quimbandeiro, anota aí, registra aí, guarda na memória. O verdadeiro quimbandeiro, aquele que veio de uma linhagem, de uma casa, de uma história como eu estou contando que tem na quimbanda, nunca, jamais ele invade um cemitério à noite como um ladrão. E o cara que faz isso é ladrão. Profana um túmulo, pior que ladrão, profanador. Rouba uma caveira, um pedaço de osso, uma roupa de um defunto, qualquer objeto que não lhe pertence, porque não lhe pertence, aquilo pertence àquele morto, aquilo tem a memória daquela alma ainda, aquilo pertence a uma família, aquilo está descansando o descanso que merece no cemitério. Um quimbandeiro de verdade não
faz isso? Isso é feito por pessoas que não têm uma educação tradicional dentro da quimbanda, podem até se dizer quimbandeiro, ou são assumidamente magos negros, que o mago negro é aquele que rouba, é aquele que profana. Profanação é um crime religioso imenso, com consequências kármicas extremamente negativas. Extremamente negativas. Então, mas eu ouvi falar, ou mesmo já vi. Fui lá no terreiro de quimbanda e vi. Olhei lá um assentamento e tinha o quê? Tinha uma criumba, que nem você acabou de falar. Tinha uma caveira. Aquela caveira que está lá, se era um lugar, e se é um lugar tradicional, se é um lugar de quimbanda de verdade, não foi roubado. Não foi... hoje em dia, ainda tem um comércio ilegal de ossos humanos. O cara não foi nem roubar. O cara chegou no cemitério aí, mano. Então como é que tá? Quando tá a caveira a 3 mil reais e tem uma caveirinha. Você precisa de homem ou caveirinha de mulher? Né? Então tem um comércio criminoso e profano de ossos. Não é quimbanda isso. Se tem caveira lá, aquela caveira foi de um ancião que antes de morrer, sabendo que ela ia ser usada no culto, porque aquele ancião se tornou um Exu, aquele ancião se tornou uma alma invocada na sua comunidade, como um santo é na Igreja Católica, onde se veneram suas relíquias, ela não é. Então, ele concede o uso sacro do seu osso, e ela é retirada do cemitério sim, mas é uma outra história. Há permissão, há culto, e não é para fazer magia negra, fazer coisas, o osso tem um poder. Não é nada disso. Então cuidado, porque isso se mistura com quimbanda, não é. Quimbanda não é magia negra. Quimbanda é uma tradição que veio da África, do mundo do Banto. É uma tradição de cura, é uma tradição de ajuda ao próximo, é uma tradição que tem uma filosofia, que tem uma teologia, que tem uma mitologia, que tem um simbolismo. Não é coisa de pé rapado, mago negro ignorante. Ok? Continuamos na próxima aula, explorando essas ideias e adentrando mais, né, para o mundo quimbandeiro. Como é que é o terreiro de quimbanda, tá bom?